Bem-vindos ao 15º Devocional. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Gênesis capítulo 48. Não muito tempo depois, disseram a José que o pai dele estava doente. José foi com seus 2 filhos, Manassés e Efraim, visitar o pai. Avisaram Jacó: seu filho José está aí, ele quer ver você. Com muito esforço, Jacó pôde ficar sentado na cama para receber melhor o filho. Depois das saudações, Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu a mim na região da cidade de Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Ele me abençoou e disse: farei com que você tenha muitos filhos e que os seus descendentes se multipliquem. Farei com que eles venham a formar muitos povos. Além disso, vou fazer com que os seus descendentes fiquem sendo os legítimos donos deste território para sempre. Agora, escutem bem, José. Os 2 filhos seus, Manassés e Efraim, que nasceram neste país, passaram a ser meus. Tão meus como Ruben, Simeão e qualquer dos outros. Eles serão conhecidos como filhos de Israel. Os outros filhos que você tiver serão seus. Alguns deles dará nome ao povo que descender de você. Quanto sofri quando Raquel morreu, continuou Jacó. Vínhamos vindo de Padã para a Efrata, que é Belém, quando morreu. Faltava pouco para chegarmos a Efrata. Tive de enterrar sua mãe, Raquel, ali mesmo, à beira da estrada de Belém. No meio dessas recordações, Jacó notou de repente a presença dos filhos de José. Perguntou quem eram. São os filhos que Deus me deu neste país, respondeu José. Traga os 2 aqui perto de mim, disse Israel. Quero abençoar os seus filhos. Jacó estava quase cego por causa da velhice e enxergava muito mal. José fez os filhos ficarem bem perto do avô deles. Israel beijou e abraçou os netos. Disse Jacó a José: eu não tinha mais esperança de ver você, e veja isto, Deus me fez ver você e os seus filhos. Depois José afastou de Israel os 2 filhos e ficou inclinado diante do pai com o rosto em terra. Depois deu a mão direita a Efraim e a esquerda a Manassés. Os 3 ficaram de frente para Israel e bem perto dele. Manassés estava à direita e Efraim à esquerda do avô. Mas Israel pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Para fazer isso, precisou cruzar os braços. Assim Israel deu a Efraim mais novo a bênção que normalmente caberia a Manassés mais velho. Israel abençoou José nas pessoas dos filhos dele. Disse ele: Deus, o Deus diante de quem andaram os meus pais, Abraão e Isaque. Sim, o Deus que me sustentou durante a vida inteira até hoje, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, que eles sejam chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que os descendentes deles venham a ser uma verdadeira multidão na terra. José viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim e não gostou. Pegou a mão do pai, querendo mudá-la para a cabeça de Manassés. Enquanto fazia isso, disse José: assim não, pai, o filho mais velho é este, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas Israel não aceitou isto. Disse ele: eu sei, meu filho, eu sei. Os descendentes de Manassés formarão um grande povo, mas os de Efraim formarão um povo maior ainda. Muitas nações serão formadas por eles. Continuando a pronunciar a bênção, disse Jacó: vocês servirão de modelo para a bênção que darei a outros. Pensando em vocês, o povo de Israel abençoará outros, dizendo: Deus faça a você o que fez a Efraim e a Manassés. Ainda aí, Jacó pôs o nome de Efraim na frente do nome de Manassés. Vou morrer logo, disse Israel a José, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra dos seus pais. As terras de Canaã serão repartidas aos meus filhos, mas você receberá uma parte especial, mais do que seus irmãos, porque desde já eu dou a você uma encosta de montanha que conquistei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Gênesis capítulo 49. Depois Jacó mandou chamar os outros filhos e disse: fiquem todos juntos e eu direi a vocês coisas que vão acontecer no futuro. Ouçam todos juntos, filhos de Jacó, escutem as palavras de seu pai. Ruben, você é o meu primeiro filho, você é a expressão da minha força, o primeiro fruto da minha vitalidade. Você é o melhor, não só na aparência altiva, mas também na força. Você é arrojado como correntes de águas, entretanto não será o melhor de todos, porque usou em pecado a cama do seu pai. Você manchou a cama do seu pai. Simeão e Levi são irmãos por parte de pai e mãe, usam a espada para a violência. Não faço parte dos planos deles e não permito que eles gozem da minha fama, porque não controlaram a fúria e saíram matando homens e aleijando bois. Coração maldoso é que eles têm, pois lanço maldição sobre a tremenda fúria deles e sobre o duro rancor que demonstraram. Dentro do próprio povo de Israel dividirei as forças e os homens de Simeão e Levi. Com Judá é diferente. Judá, os seus irmãos me farão elogios e mostrarão grande respeito por você.
a sua mão esmagará os seus inimigos. Judá é como um leão novo. Meu filho, você pegou a sua presa e depois subiu vitorioso. Agora fica inclinado e deitado como leão ou como leoa. Será que alguém tem coragem de acordar Judá? Ninguém tirará dele o trono real, até chegar Siló, aquele que é verdadeiro dono dele. Os povos lhe obedecerão. Terá tão grandes plantações de uvas que amarrará o jumento dele num pé de uvas. Usará mesmo a melhor parreira para amarrar um animal de carga. Produzirá tanto vinho que lavará roupa nele. Sim, lavará a capa dele com suco de uva. Sempre dispõe de vinho para beber. Não estão sempre brilhantes os olhos dele? E nunca falta leite em sua casa. Vejam os dentes dele, estão sempre brancos por causa do leite que bebe. Zebulon vai morar na zona das praias do mar. No território dele estarão os portos. As terras de Zebulon chegarão até Sidom. Issacar é como um jumento de fortes ossos, vive deitado entre os rebanhos de ovelhas. Viu que era bom ficar descansando e gozando as delícias da boa terra. Para continuar assim, aceitou carga dos outros e concordou em trabalhar como escravo. Dan será juiz do povo, como se fosse uma só tribo. Dan será como uma serpente ao lado da estrada, como uma cobra na beira do caminho. Será como a cobra que morde o calcanhar do cavalo. Ele empina e o cavaleiro cai para trás. Senhor, confio em que me salve. Gade será atacado por guerrilheiros, mas depois ele irá atrás deles e os atacará. Asser terá fartura de mantimento, produzirá coisas deliciosas, dignas de reis. Naftali é leve e elegante como uma gazela solta nos campos, e como fala bonito. José é como um ramo cheio de frutas, como um ramo frutífero junto de uma fonte. Os galhos desse ramo passam para o outro lado do muro. Guerreiros amargam a vida dele, atiram flechas nele e o aborrecem. Mas o arco de José continua firme. As mãos do poderoso de Jacó, sim, as mãos do pastor e rocha de Israel dão energia aos braços de José para a ação. É o Deus, o seu pai, que o ajudará, José. O Todo-Poderoso vai abençoar você com bênçãos dos altos céus, com bênçãos dos lugares profundos e com as bênçãos da maternidade fecunda e cheia de saúde. As bênçãos deste seu pai são muito mais e maiores do que as bênçãos de meus pais. São tantas e tão grandes que é como se chegassem ao topo dos montes eternos. Que estas bênçãos venham sobre a cabeça de José. Sim, pois ele é mais notável do que todos os seus irmãos. Benjamim é como um lobo, de manhã devora a presa e de tarde reparte o que sobrou. Aí estão citadas as 12 tribos de Israel, e aí está registrado o que o pai delas falou, deu a cada um a bênção própria. Depois Israel deu aos filhos estas instruções: vou morrer logo e vou ficar junto com o meu povo, que foi antes de mim. Vocês devem enterrar os meus restos mortais na caverna do campo do Eteu Efron, lá onde foram enterrados os meus pais. Estou falando na caverna que fica no campo de Macpela, que faz fronteira com Manre, na terra de Canaã. Abraão comprou aquele campo e a caverna de Efron e recebeu a escritura de posse da propriedade. Fez a compra para usar a caverna como cemitério particular. Ali foram enterrados os 2 casais, Abraão e Sara, e Isaque e Rebeca. Ali enterrei Lia, minha mulher. Todos eles estão enterrados na caverna e no campo comprado dos heteus. Logo depois de ter dado essas ordens e instruções aos filhos, Jacó morreu. Simplesmente encolheu os pés na cama e morreu, e se juntou ao povo dele. Gênesis capítulo 50. José se lançou sobre o pai, beijou o rosto dele e ali ficou chorando. Ele tinha criados que eram médicos, mandou embalsamar o corpo de Israel. Os médicos obedeceram. O processo de embalsamento durou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios fizeram luto de 60 dias. Depois que terminou o período de luto, José teve uma entrevista com pessoas da casa de Faraó. Disse ele: por favor, peço que falem por mim a Faraó. Digam a ele que falei isto. Meu pai me fez prometer uma coisa séria, disse ele. Vou morrer logo. Na terra de Canaã preparei um túmulo para mim. Prometa que me enterrará naquele túmulo. Desejo ir para lá e fazer o enterro do meu pai. Depois eu volto. Faça isso, respondeu o Faraó. Cumpra a promessa que fez a seu pai. José foi e não foi sozinho. Foram com ele todos os oficiais do rei, os membros mais importantes da família do rei e todas as pessoas mais importantes da nação egípcia. Isto sem contar a família de José, os irmãos dele e os demais membros da família de Jacó. Dos parentes de Jacó residentes no Egito só ficaram lá as crianças. Naturalmente deixaram o Egito, os rebanhos e o gado. Foi organizada também uma grande caravana de carros e cavaleiros. Deste modo, o acompanhamento do enterro foi enorme. Chegaram no terreiro de secagem de Atade, a oeste do rio Jordão.
Ali choraram muito a morte de Jacó. José chorou o pai durante 7 dias. Os cananeus que moravam naquela região viram o luto no terreiro. Ficaram admirados com as demonstrações de tristeza e diziam: mas como estão chorando esses egípcios? Por isso aquele lugar que fica para lá do Jordão tomou o nome de Abel-Misraim, que quer dizer choro dos egípcios. Os filhos de Israel fizeram o que os pais deles tinham mandado. Foram à terra de Canaã e enterraram o corpo na caverna do campo de Macpela, na fronteira de Manre. Essa caverna e esse campo é que Abraão tinha comprado do heteu Efron. Abraão recebeu escritura de posse com direito de usar a propriedade como cemitério da família. Depois José, seus irmãos e todos os que foram com eles ao enterro voltaram para o Egito. Com Jacó morto, os irmãos de José ficaram com medo. Disseram uns aos outros: agora de certo José vai perseguir a gente. De certo vai querer tirar a desforra do mal que fizemos a ele. Por isso mandaram este recado a José: antes de morrer, o seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe as maldades dos seus irmãos, perdoe o pecado que cometeram, que o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe o mal que fizemos. Pecamos, é certo, mas somos servos de Deus. Enquanto estavam transmitindo o recado dos irmãos dele, José ficou chorando. Depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e então dirigiram a palavra a ele. Disseram: aqui estamos, prontos para servi-lo como seus escravos. Não tenham medo, respondeu José. Por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram o mal para mim, mas Deus transformou o mal em bem, para fazer aquilo que agora vocês estão vendo. Porque por este meio Deus está salvando a vida de muita gente. Daí não tenham medo. Vou garantir o sustento de vocês e dos seus filhos. As palavras de José tocaram o coração dos irmãos. Eles ficaram entusiasmados. José e toda a família de Jacó ficaram morando no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a ver os filhos e os netos de Efraim, viu também os filhos de Maquir, filho de Manassés. José teve a alegria de tomar os netos nos joelhos. No fim da vida, José disse aos irmãos dele: está chegando o dia da minha morte, mas tenho absoluta certeza de que Deus virá ao encontro de vocês no tempo certo. Ele fará com que vocês saiam do Egito e voltem para Canaã, porque se prometeu dar aquela terra a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então José pediu que os irmãos dele fizessem uma promessa. Disse José: como é certo que Deus fará o que acabo de dizer, prometam que levarão os meus ossos com vocês quando voltarem para Canaã. José morreu com 110 anos. O corpo foi embalsamado e posto num caixão no Egito. Mateus, capítulo 15. Então chegaram de Jerusalém alguns fariseus e outros líderes dos judeus para fazer umas perguntas a Jesus. Por que os seus discípulos desobedecem às antigas tradições judaicas? Perguntaram. Pois eles não fazem caso da nossa cerimônia de lavar as mãos antes de comer. Ele respondeu: e por que as tradições de vocês desobedecem os mandamentos diretos de Deus? Por exemplo, a lei de Deus é: honre o seu pai e a sua mãe, qualquer um que maltrate seus pais deve morrer. Mas vocês dizem: mesmo que seus pais estejam passando necessidade, você pode dar o dinheiro do sustento deles para a igreja em lugar de lar a eles. E assim, por meio da sua regra feita por homens, vocês anulam a ordem direta de Deus para que honrem e cuidem dos seus pais, seus fingidos, bem que Isaías profetizou de vocês. Este povo diz que me honra, mas os seus corações estão muito longe de mim. A sua adoração não vale nada, porque ensinam suas leis feitas pelos homens em lugar das leis que vêm de Deus. Então Jesus clamou para o povo e disse: ouçam o que eu digo e procurem entender. Você não se torna impuro por comer alimentos proibidos no cerimonial. É o que você diz e pensa que o torna impuro. Então os discípulos vieram e lhe disseram: o Senhor ofendeu os fariseus com aquela observação. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai será arrancada. Portanto, não façam caso delas. São guias cegos guiando cegos, e todos cairão numa vala. Então, Pedro pediu a Jesus que explicasse o que ele queria dizer quando declarou que não é a comida proibida no cerimonial que contamina a gente. Vocês não entendem? Perguntou-lhe Jesus. Vocês não veem que qualquer coisa que se come passa pelo estômago e vai para fora outra vez? Porém, as palavras más saem de um coração mau e contaminam o homem que fala essas palavras. Porque do coração saem os maus pensamentos, o assassínio, o adultério, a fornicação, o roubo, a mentira e a calúnia. São estas coisas que contaminam, mas não há contaminação espiritual em comer, sem primeiro cumprir a cerimônia de lavar as mãos. Jesus deixou aquela parte do país e caminhou os 80 quilômetros até Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã, que estava morando ali, veio a ele implorando: tem pena de mim, ó Senhor, filho do rei Davi.
porque a minha filha tem um demônio nela e constantemente a atormenta. Mas Jesus não lhe deu resposta nenhuma, nem mesmo uma palavra. Então seus discípulos insistiam em que ele a mandasse embora. Onde que ela vai andando, diziam eles, porque ela está irritando a gente com todas as suas queixas. Então ele disse à mulher: Eu fui enviado para socorrer os judeus e não os outros. Porém ela chegou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorre-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-los aos cachorros, disse ele. Sim, é mesmo, respondeu ela. Porém até os cachorros debaixo da mesa podem comer as migalhas que caem. Mulher, disse-lhe Jesus, sua fé é grande e o seu pedido está atendido. E a filha dela foi curada naquele momento. Então Jesus voltou para o mar da Galileia, subiu para uma montanha e sentou-se ali. E uma enorme multidão trouxe-lhe seus coxos, cegos, aleijados, aqueles que não podiam falar e muitos outros, e os colocou diante de Jesus, e ele os curou a todos. Que espetáculo era aquilo! Aqueles que antes não tinham sido capazes de dizer uma palavra estavam falando com facilidade, e os defeituosos estavam perfeitos. Os paralíticos andavam e saltavam, e aqueles que tinham sido cegos enxergavam. As multidões admiravam e louvavam a Deus de Israel. Então Jesus chamou seus discípulos para perto dele e disse: Eu tenho pena desta gente. Eles estão aqui comigo há 3 dias e já não têm nada para comer. Eu não quero mandar ninguém embora com fome, senão vão desmaiar no caminho. Os discípulos responderam: E onde conseguiremos o suficiente aqui no deserto para toda essa gente comer? Jesus perguntou-lhes: Quanto de comida vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então Jesus mandou todo o povo sentar no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, deu graças a Deus por eles, os dividiu em pedaços e os entregou aos discípulos para apresentarem à multidão. E cada um comeu até fartar-se. Depois disso, quando as sobras foram recolhidas, havia 7 cestos cheios de comida. 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então Jesus mandou o povo para casa, entrou no barco e foi para Magadã. A relação entre Gênesis 45 a 47 e Mateus 15 pode ser vista na forma como Deus age na vida das pessoas, tanto na provisão material quanto na transformação espiritual. Esses capítulos nos ensinam que Deus age soberanamente na nossa vida, provendo para nossas necessidades, transformando nosso coração e nos chamando a confiar nele, mesmo nos momentos de